Você já se sentiu no meio de uma tempestade na vida? Hoje vamos rezar uma oração poderosa juntos e descobrir como Jesus acalmou uma tempestade de verdade e pode acalmar a sua vida também. Você está pronto? Vamos começar. Senhor Jesus, ao me aproximar de Ti, sinto o peso das tempestades que cercam minha vida, mas lembro que Tu és o Senhor até mesmo dos ventos e das ondas. Como os discípulos no barco clamo, Mestre, estamos perecendo, e sei que Tu ouves o meu clamor. Coloco em Tuas mãos todas as minhas ansiedades e preocupações, todo medo que me paralisa, toda dúvida que obscurece meus pensamentos. Tu que acalmaste o mar revolto com uma única palavra, agora acalma o turbilhão em meu coração. Jesus, reconheço que muitas vezes me sinto como Pedro, começando a afundar quando tiro os olhos de Ti. Mas hoje fixo meu olhar em Teu amor incondicional. Entrego a Ti minha família, cada membro que precisa de Tua proteção e cura. Coloco minha saúde física e emocional em Tuas mãos, pois sei que Tu és o grande médico. Apresento minhas dificuldades financeiras, confiando que Tu és o meu provedor. E, acima de tudo, entrego a minha paz, que tantas vezes me é roubada pelas circunstâncias da vida. Agora me lembro das Tuas promessas infalíveis, que estás comigo todos os dias, que nunca me abandonarás, que tens planos de paz e não de mal. Assim como o centurião romano, creio que apenas uma palavra Tua é suficiente para transformar a minha situação. Declaro com fé que toda a ansiedade agora será dissipada pelo poder do Teu nome. Toda porta que parecia fechada será aberta pela Tua intervenção sobrenatural. Toda a escuridão da minha vida será iluminada pela Tua gloriosa presença. Obrigado, Pai, porque antes mesmo de eu terminar esta oração, Tu já estás agindo. Obrigado pela paz que excede todo o entendimento e que agora guarda o meu coração e a minha mente. Obrigado porque, assim como naquele barco, Tu mostraste que nenhuma tempestade é grande demais para o Teu poder. Eu Te louvo não pelo que farás, mas pelo que já fizeste na cruz. Agora recebo a Tua paz, a Tua provisão e a Tua orientação. Amém. A oração que acalmou o mar. Lições de Jesus sobre fé e confiança. Imagine um cenário. A noite cai em silêncio sobre o mar da Galileia. O vento começa a soprar forte e as ondas se levantam. De repente, uma violenta tempestade se levanta. O barco balança e os discípulos temerosos tentam desesperadamente controlar as velas e os remos. Eles estão perdendo o controle e, no fundo, sabem que algo muito pior pode acontecer. Enquanto tudo isso acontece, Jesus está lá, em paz. Ele dorme, aparentemente alheio ao caos que se desenrola ao seu redor. Os discípulos aterrorizados correm para Ele, e o que Jesus faz em seguida muda a compreensão de todos sobre fé, confiança e o poder da oração. A história está registrada nos Evangelhos em passagens como Mateus 8, 23, 27, Marcos 4, 35, 41 e Lucas 8, 22, 25. Jesus, após ser despertado pelos discípulos, levanta-se e calmamente diz ao vento e às ondas: "Calma, aquietai-vos." E em um instante, a tempestade se dissipa, o mar se acalma e um profundo silêncio toma conta do lugar. Os discípulos, espantados e ao mesmo tempo perplexos, olham uns para os outros e perguntam: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" O que podemos aprender com esta oração? Quando olhamos para esta história, vemos muito mais do que um milagre físico de Jesus. A história nos revela algo profundo sobre a oração e a confiança que devemos ter em Deus. Mesmo em tempos de caos e incerteza, Jesus, como sempre, nos oferece uma lição, não apenas pelo que fez, mas pelo que ensinou por meio de suas ações e palavras.
A primeira coisa que podemos observar é que antes da tempestade, os discípulos estavam em pânico. Eles estavam lá no meio do mar com a sensação de estarem perdendo o controle de tudo. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos assim? Em tempos de angústia, quando a tempestade dentro ou fora de casa ruge, nos desesperamos. O medo toma conta e a oração se torna um reflexo do nosso medo, buscando ajuda, mas muitas vezes sem a certeza de que seremos ouvidos. A oração da fé, o interessante aqui, é que quando os discípulos chamaram Jesus, eles o acordaram em um momento de grande necessidade. Eles estavam de fato buscando ajuda. Mas Jesus, ao ressuscitar, não apenas acalmou as águas exteriores, mas também fez uma pergunta que ressoaria em seus corações por muito tempo. Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Mateus 8:26. Jesus não os repreendeu por buscarem ajuda, mas os desafiou a refletir sobre o quanto sua fé havia sido fortalecida. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é que a oração que nos conecta ao Pai deve ser uma oração de total confiança, mesmo em momentos de medo. Não se trata apenas de pedir ajuda, mas de confiar que Deus está no controle, que mesmo nas tempestades da vida, Ele pode trazer calma e equilíbrio. Este é o tipo de oração que Jesus nos ensina. Uma oração que não é apenas para pedir, mas para nos lembrar de quem Deus é e do poder que Ele tem. Uma oração que, mesmo em meio ao caos, nos leva a confiar em sua soberania. Como está escrito em Filipenses 4:6-7, não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A calma do mar e da alma imagine, por um momento, o que aconteceu depois que o mar se acalmou. O vento se acalmou, as ondas desapareceram e a água ficou tão calma quanto um espelho. Este cenário é uma representação clara do poder da oração e da confiança. A oração de Jesus, embora breve, teve um efeito profundo, tanto no mundo físico quanto nas emoções e na fé dos discípulos. Mas o que Jesus realmente estava fazendo ali? Ele estava nos ensinando uma lição vital. Quando oramos, não estamos apenas pedindo uma solução imediata, mas nos rendendo ao poder de Deus. Mesmo quando a tempestade parece interminável, Deus tem a capacidade de trazer uma paz que transcende a compreensão humana. A oração de Jesus não se tratava apenas de acalmar o mar, mas de ensinar aos discípulos e a nós que, ao entregarmos nossas ansiedades a Deus, podemos encontrar paz, mesmo em meio às situações mais difíceis. Quem está no barco com você? Uma das perguntas mais poderosas que podemos nos fazer depois de refletir sobre esta passagem é: quem está no seu barco? Na história dos discípulos, a presença de Jesus no barco fez toda a diferença. A tempestade se acalmou não pela capacidade humana de controlar o barco, mas pela presença do próprio Filho de Deus. E a boa notícia é que, assim como Jesus estava com os discípulos, Ele está conosco hoje. Ele está conosco em nossos momentos de tempestade, seja ela emocional, espiritual ou até física. Ele é o farol que ilumina o caminho quando tudo parece escuro. Quando oramos, não estamos sozinhos, estamos em comunhão. Agora, que tal refletirmos sobre isso por um momento? Em meio às tempestades da sua vida, como você pode entregar suas ansiedades e confiar completamente em Deus? Lembre-se de que, assim como Jesus estava no barco com os discípulos, Ele está com você, pronto para trazer paz ao seu coração. Se esta reflexão tocou o seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que trazem reflexão, fé
e transformação para o seu dia a dia. Estamos juntos nesta jornada e, como Jesus demonstrou, mesmo nas tempestades, Ele está conosco. Acalme seu coração, Deus está no controle.